Estamos de volta a 1h35 pelo horário de Brasília. Convido você a ficar muito bem informado na minha companhia nesta madrugada de quinta-feira. Um congressista democrata quebrou o recorde de discurso mais longo no Senado dos Estados Unidos, em que criticou as ações inconstitucionais do presidente Donald Trump por, olha só, mais de 25 horas. O congressista democrata Cory Booker quebrou nesta terça-feira o recorde de discurso mais longo no Senado dos Estados Unidos. Ele discursou por mais de 25 horas e criticou o que considerou as ações inconstitucionais do presidente Donald Trump. O recorde de discurso mais longo no Senado era de Strom Thurmond, da Carolina do Sul, que falou por 24 horas e 18 minutos contra a Lei dos Direitos Civis em 1957. Simbolicamente, pouco antes de passar a marca das 24 horas, Cory mencionou com a voz trêmula devido à emoção e ao cansaço um de seus mentores, John Lewis, figura do movimento pelos direitos civis da década de 60. Cory retomou o slogan do ex-congressista democrata morto em 2020 ao convocar os americanos a criar uma boa desordem na sociedade diante das políticas de Trump. As regras do Senado são rígidas. O congressista não pôde se sentar nem fazer intervalos para ir ao banheiro. O único descanso permitido é o da voz, caso outro senador tome a palavra para fazer uma pergunta ao congressista que está no púlpito. Seu discurso maratônico não impediu o Partido Republicano, que tem maioria na Câmara, de realizar votações no Senado, mas serviu de inspiração para os democratas, cuja oposição ao governo tem sido até agora relativamente branda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai causar estranheza se o Brasil sofrer alguma retaliação comercial dos Estados Unidos. O governo brasileiro espera ser poupado de tarifaço de Donald Trump. Em viagem a Paris, Haddad ressaltou que os Estados Unidos têm uma posição muito confortável em relação ao Brasil, já que tem receitas maiores do que as despesas, tanto em relação aos bens quanto em relação aos serviços. Como o Brasil importa mais do que exporta para o país norte-americano, Haddad considera que não haveria motivos para a taxação dos produtos brasileiros e que causaria até certa estranheza se o Brasil sofresse algum tipo de retaliação injustificada. A diplomacia brasileira, sob a liderança do presidente Lula, tem dado uma demonstração de que é possível pensar diferente, né? E não cair em velhas armadilhas que não trouxeram prosperidade para ninguém. E eu acredito que qualquer retaliação ao Brasil vai soar injustificável, né? À luz dos dados, não à luz dos dados e à luz das décadas de parceria, né, entre Estados Unidos e Brasil. Às vésperas do anúncio de novo tarifaço prometido por Trump, um relatório de órgão ligado ao governo dos Estados Unidos criticou o modelo de tarifas que o Brasil impõe às suas importações. Nesse contexto, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, por unanimidade, o projeto de lei da reciprocidade comercial, que permite ao governo retaliar medidas unilaterais comerciais que prejudiquem a competitividade das exportações do Brasil. O texto agora deve ser analisado pela Câmara dos Deputados. Garis do Rio de Janeiro encontraram uma bebê recém-nascida em uma lixeira na zona norte do Rio de Janeiro. A criança estava em um saco plástico. Quem vai nos contar mais detalhes deste caso é o Anderson Nascimento. Uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma sacola de lixo na madrugada desta última terça-feira na rua Ouro Preto, entre os bairros de Quintino e Cascadura, na zona norte do Rio. O resgate foi feito por funcionários da campanha municipal de limpeza urbana da Conlurb. Os policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar de Rocha Miranda foram chamados por um gari que, durante o serviço, encontrou uma criança entre os resíduos. Os agentes levaram a bebê para a maternidade de Herculano Pinheiro, em Madureira, para atendimento médico. O gari Samuel da Silva Santos, que encontrou a criança, contou que, a princípio, achou que era uma boneca. Ao perceber que era uma recém-nascida, ele e os colegas pararam de trabalhar e acionaram as autoridades. A bebê está internada e tem quadro de saúde estável. Ela segue recebendo os cuidados indicados pelas equipes médicas da unidade, segundo a direção do hospital. O Conselho Tutelar e a Vara da Infância já foram comunicados sobre o caso.
Nas redes sociais circulam vídeos que mostram o momento em que a criança foi encontrada. O caso foi registrado na 40ª DP de Honório Gurgel e encaminhado ao 29º Departamento de Polícia, em Madureira, que dará prosseguimento às investigações para identificar quem abandonou a criança. O gari, que a encontrou, afirmou que pretende iniciar o processo de adoção do bebê. Um homem de 29 anos morreu e 2 pessoas ficaram feridas após uma explosão em uma fábrica de gás em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu no momento em que os funcionários estavam recarregando um cilindro de oxigênio. Um homem de 52 anos ficou gravemente ferido e outro de 30 anos teve ferimentos moderados. As vítimas foram levadas para o Hospital São José, em São José dos Pinhais. As áreas com produtos perigosos da fábrica estão isoladas e não há mais risco de explosão no local. Agora, os bombeiros apuram a causa verdadeira da explosão. Um homem estacionou o carro em uma praia na Bahia. A maré subiu e o veículo ficou quase totalmente coberto pela água. Esse caso aconteceu na praia do Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos da capital Salvador. De acordo com informações, o motorista do carro de luxo, avaliado em mais de R$200 mil, chegou e estacionou o veículo na faixa de areia, mas não conseguiu retirá-lo. Com isso, ele chegou a contar com a ajuda de banhistas, de outros carros e até mesmo de um guincho, mas não conseguiu retirar o carro. Com a alta da maré, o veículo ficou parcialmente submerso. A água chegou à altura da janela do veículo. Segundo informações, o carro só foi retirado com a ajuda de um caminhão Munk. A legislação municipal de Salvador proíbe a circulação de veículos na faixa de areia. Além do prejuízo com o veículo, o homem ainda pode ter o desconto de 4 pontos na CNH e ter que arcar com uma multa de R$ 130,16. Bom, gente, por enquanto é só, eu fico por aqui, agradeço pela sua companhia, mas espero você na nossa programação das 2h50, porque temos mais jornal toda hora para manter você sempre muito bem informado. E olha só, se você quer ficar com a notícia sempre na ponta da língua, é só ir em nosso canal do YouTube. Lá você vai conferir todos os nossos telejornais completos para você ficar sempre muito bem informado. Agradeço pela sua companhia e te espero daqui a pouco, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau!